Na cozinha, o homem viu a garrafa de cerveja que havia deixado na mesa e um enorme bolo caseiro de chocolate, sobremesa favorita de Bruno. Carlos balançou a cabeça negativamente, já deduzindo que Bruno estava prestes a voltar para Paula. Carlos abriu a garrafa e começou a beber. Ele olhou para o bolo feito com tanto amor, e num impulso de raiva, jogou a garrafa contra a parede perto da janela. Paula foi até a cozinha para descobrir o que estava acontecendo e se deparou com a cara irritada de Carlos. Ele nunca tinha demonstrado tanta raiva antes. Essa raiva começou a fluir em forma de xingamentos e agressividade. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era uma tarde quente de verão. Vários vizinhos se reuniram junto às garagens para tomar uma cerveja. Alguém trouxe fatias de linguiça para convidar os colegas para um lanche. Carlos, cansado após um dia de trabalho, se aproximou quando os amigos o chamaram. Ele se sentou na beirada do banco, desanimado, sem vontade de voltar para casa. Primeiro, ele bebeu com a turma e depois foi ao quiosque comprar mais bebida. Quando voltou, os outros já tinham ido embora. O lugar tranquilo atrás das garagens estava vazio. Carlos se sentou em um banco, abriu uma garrafa usando a borda da mesa e tomou um gole. Que dia ruim, pensou Carlos, me sinto muito mal. Naquele dia, era aniversário de seu irmão, seu único irmão. Mas ele não iria parabenizá-lo nem celebrar, porque seu irmão estava na prisão. E se ele estava lá, era por causa de Carlos. Aquele fardo pesado o consumia, envenenando todos os seus dias vividos em liberdade. Bruno sempre foi seu protetor, o melhor irmão mais velho que alguém poderia ter. Ao longo dos anos, Carlos nunca se sentiu humilhado, apesar de ser tímido e fraco, isso graças ao seu irmão. Enquanto isso, Bruno cresceu e se tornou um jovem de constituição atlética e muito atraente. Era capitão do time de futebol juvenil, praticava artes marciais, e todas as manhãs levantava 5 vezes um peso com a mão esquerda e outras 5 com a mão direita. Bruno era o garoto mais popular da escola. Além de poder se gabar de suas conquistas esportivas, também estudava bem, tirando as melhores notas em todas as matérias, exceto desenho. Ele não gostava de desenhar. Quando era pequeno, simplesmente se recusava a fazer isso. Por que vou me esforçar a desenhar, se sei que vou fazer um desenho horroroso? Disse Bruno. Ele começou a frequentar museus no primeiro ano de universidade, onde conheceu Paula, então ela começou a levá-lo a shows. Carlos tinha inveja do irmão mais velho que era mais atraente, alto e forte, mais inteligente, mais bem-sucedido e assim por diante. Ele não era como Carlos, que parecia frágil e magro. Quando Bruno apresentou Paula a Carlos, ele imediatamente ficou com inveja da sorte que seu irmão teve. Paula era linda e tinha um belo sorriso, parecia uma pintura de um quadro caro. Paula não só era linda, mas também modesta, parecia desconhecer sua beleza clássica. Não havia nela a arrogância típica de quase todas as garotas que Bruno conheceu anteriormente e que eram mais ou menos bonitas. Eles formavam um casal de causar inveja. Algumas pessoas se viravam para olhá-los, sem saber qual dos dois tinha mais capacidade de atrair atenção. Carlos, o irmão mais novo, não tinha escolha além de suspirar olhando para a namorada de seu irmão. Carlos era bem-sucedido nos estudos. Embora os esportes de força não fossem sua praia, ele sabia como superar qualquer um no xadrez. Ele sempre se saía como grande vencedor numa partida, e em ciências exatas também não teve rivais. Participou de todos os tipos de Olimpíadas, sempre ganhando os primeiros prêmios. Na universidade, ele não precisava passar em nenhum teste, pois os professores já haviam ouvido falar do jovem talentoso. Infelizmente, além das conquistas científicas, Carlos não tinha do que se orgulhar. Causava curiosidade entre seus professores, mas não entre os colegas. A felicidade do irmão chegou a machucar seus olhos ao olhar para o casal. Carlos se apaixonou loucamente pela namorada de seu irmão desde o momento em que a viu pela primeira vez. Ele não apenas invejava Bruno, mas estava com ciúmes. Alguns anos se passaram e Carlos ainda estava certo de que sua intuição não o havia enganado. Apesar de Bruno e Paula sempre o levarem consigo para todos os lugares, para Carlos, doía vê-los juntos o tempo todo. Bruno não percebia ou não queria perceber, pois em certo momento ficou bastante óbvio. De qualquer forma, ele não aceitava recusas e queria que seu irmão mais novo o acompanhasse onde quer que fosse. Você verá quantas garotas vai conhecer. Tenho certeza de que você poderá ficar com alguma, disse Bruno, quase arrastando o irmão teimoso para a festa de plantão.
Mas Carlos não estava interessado em nenhuma daquelas garotas porque ele só olhava para Paula. E nenhuma daquelas garotas demonstrou interesse por ele, o que o incomodou muito. Carlos bebeu o resto da cerveja da garrafa em um só gole. Tenho que ir para casa, pensou. Ou eu tomo outra garrafa e fico aqui mais um pouco. Droga, o problema é que não consigo ficar sóbrio, pois assim eu imagino seu rosto, seu cabelo, seu corpo. Malditos pensamentos. Carlos continuou pensando consigo mesmo, ali naquele lugar vazio. Às vezes ele ficava pensando em como poderia acabar com uma vida que parecia ter ido por água abaixo. Em uma noite, durante uma das festas que participou, Carlos bebeu muito e queria ir para casa. Bruno estava sóbrio, assim como Paula, pois eles só tomaram uma bebida cada. Bruno não queria ir para casa tão cedo e não planejava dirigir o carro do pai. Como atleta, evitava ingerir bebidas alcoólicas, e se bebesse, nem pensava em começar a dirigir. Então, ele tentou convencer Carlos a ficar, sugerindo que saíssem para passear e se divertir com os amigos. Depois de muito insistir, ele acabou aceitando. Carlos viu Bruno e Paula se beijando. Eram beijos longos e cheios de ternura, dava para perceber que eles estavam apaixonados. Carlos não aguentava mais isso, era atormentado pelo ciúme e pela raiva. Aqueles beijos foram a gota d'água que esgotou com a paciência de Carlos. Com o tempo, os amigos deles começaram a brincar com Bruno sobre a data do casamento, e isso fazia com que todos rissem e se divertissem com a cara que Bruno e sua amada faziam. No entanto, naquele dia, o casal tinha uma resposta à altura da brincadeira dos amigos. Bruno reuniu todos, pediu um pouco de silêncio e anunciou em voz alta que já havia pedido Paula em casamento e que ela havia aceitado a proposta. Eles já haviam feito o pedido no cartório de registro civil 3 dias antes e o casamento estava marcado para um mês depois. Carlos sentiu como se seu universo estivesse desmoronando. É claro que os amigos ao redor acharam aquela notícia sensacional, todos começaram a parabenizá-los. Por outro lado, Carlos começou a beber um drink atrás do outro. Ele teve a sensação de que não ficaria bêbado, não importava o quanto bebesse, e que caso não conseguisse ficar de pé seria por causa de um colapso nervoso e não por causa do álcool. No final, Carlos conseguiu convencer o irmão a voltar para casa. Eles chamaram um táxi e saíram para a rua para esperar. Caía uma leve garoa. Bruno abriu a porta do carro para não ter que esperar o táxi na chuva. Paula e ele se sentaram no banco de trás e Carlos disse que ia deixar que eles se beijassem sem atrapalhá-los, e por isso se sentou na frente. De alguma forma, Carlos acabou com as chaves na mão. Ele simplesmente se sentou no banco do motorista e ligou o carro e pisou no acelerador. O homem bêbado não queria ouvir as vozes vindas do banco de trás exigindo que ele parasse. Ele continuou dirigindo sem rumo e pisando no acelerador cada vez mais fundo. O carro parecia estar voando sobre as ruas vazias da cidade à noite. Aquilo resultou em uma perseguição policial intensa. Como estava escuro e o carro estava em alta velocidade, os policiais não viram ao certo quem estava no volante. Paulo estava chorando, com medo. Quando Bruno finalmente conseguiu fazer Carlos parar com o carro, rapidamente ele trocou de lugar com o seu irmão e assumiu a culpa no lugar dele quando os policiais chegaram. É claro que eles notaram que Carlos estava muito mais bêbado, mas ao fazerem o teste de bafômetro, perceberam que Bruno também estava. Paula, que não entendeu nada, olhou para o noivo e o questionou sobre o que ele estava fazendo. Bruno apenas pediu para que ela ficasse quieta. E foi assim que Bruno foi parar na prisão no lugar de seu irmão. Logo na primeira visita de Paula, a jovem disse para o noivo que contaria a verdade para as autoridades. No entanto, Bruno disse que se ela fizesse isso, jamais a perdoaria e terminaria tudo com ela. Os dois discutiram muito por causa disso. Paula sofreu assistindo aquela injustiça e ficou irritada com o noivo, afinal, a vida que eles sonhavam em viver juntos tinha ido por água abaixo. Foi então que, vendo a infelicidade da sua noiva, na verdade, da sua ex-noiva, Bruno fez um pedido inacreditável para seu irmão. Ele queria que Carlos ficasse com Paula e a fizesse feliz em seu lugar. Até mesmo Carlos se assustou com a proposta do irmão, nunca imaginou que ele fosse sugerir algo tão absurdo e inesperado. Ele não sente ciúmes? A ama tanto a ponto de não sentir ciúmes de algo assim? O irmão mais novo pensou. Carlos, parecendo muito determinado, não soube o que responder à proposta de Bruno. A ideia lhe pareceu fora do bom senso, e ao mesmo tempo, tentadora. Carlos frequentemente visitava Paula em seu apartamento, tentando oferecer apoio e acalmá-la. Ela ficava irritada com o fato de ele não ter coragem para revelar a verdade e ir preso no lugar de seu irmão, mas Carlos dizia que não adiantaria mais, pois naquela altura os policiais não acreditariam mais nele.
O que ela vai achar disso? Respondeu Carlos ao seu irmão. Não se preocupe, eu mesmo vou convencê-la. A única coisa que você precisa fazer é aceitar minha proposta, disse Bruno com firmeza. Como eu posso recusar? Você está me ajudando, pensou Carlos, sem refletir no absurdo que era aquela proposta. Bruno foi preso por causa do irmão, e agora, era a vez de Carlos ter se casar com a mulher mais linda e desejável que ele sonhou desde o primeiro momento em que a conheceu. Era como se fosse de repente assumir o destino de seu irmão, porque ele viveria a vida que seu irmão poderia ter se estivesse livre. Paula tentou não perder uma única oportunidade de ver Bruno. Ela foi a todas as visitas que foram autorizadas por um longo tempo. Várias pessoas disseram para ela desistir de esperar por Bruno, para que não sofresse no futuro. Depois de muito tempo sofrendo e ouvindo seu próprio noivo pedir para que ela ficasse com seu irmão, Paula finalmente aceitou a proposta para se casar com Carlos. Casaram-se sem nada demais, sem muitos convidados, sem champanhe e sem gritos de que eles se beijem. Naquele dia, Carlos bebeu vodka até desmaiar, era um verdadeiro alcoólatra. Paula aguentou, ela percebeu que Carlos sabia da ausência de sentimentos dela em relação a ele e que a razão de ela ter aceitado aquela união não era por amá-lo. Carlos foi morar com Paula, enquanto o apartamento que ele compartilhava com o irmão foi alugado, o transformando em uma espécie de mini hotel para estudantes. Isso acabou rendendo um bom dinheiro extra. Paula foi forçada a aceitar a ideia de que iria dar à luz em breve, no entanto, provavelmente o filho não seria de Carlos, isso explicava uma das razões para Bruno querer que seu irmão assumisse sua ex-noiva. Paula sabia que demoraria um pouco para voltar ao trabalho e enquanto isso, Carlos precisaria de dinheiro. Porém, Carlos não estava sendo um bom marido para Paula. A mulher passou por grandes dificuldades e ofensas por causa e pelo marido, que chegava até a ameaçá-la quando estava muito bêbado. Meses se passaram, e após o parto, eles puderam presenciar o nascimento do pequeno William. Paula estava amamentando William por quase 1 ano. Ela esteve com seu filho quase 24 horas por dia, como se quisesse se proteger do assédio do marido através do filho. E o pior é que ela insistiu em registrar Bruno e não Carlos como pai de William. Isso irritou Carlos ainda mais, que chegou a acreditar que o filho poderia ser dele e não de Bruno. Carlos continuou a ser o marido e o pai da criança apenas visualmente, já que, segundo os documentos, ele não era o pai de William. O próprio menino não se parecia em nada com ele. William era uma cópia pura de seu pai biológico. Aqueles que viram seus documentos tinham um interesse real em como as coisas estavam indo na família, e se eles haviam tido algum problema, já que aparecia o nome de outro pai no certificado. Carlos sentiu-se infeliz no início. Antes, parecia que ele havia alcançado seu sonho e que agora poderia começar a aproveitá-lo. Seu irmão havia deixado de ser um obstáculo. Paula era sua esposa oficial e ele poderia ser como um pai para aquele garoto. Mas por algum motivo, as coisas não iam bem. Bruno continuou atrás das grades por vários anos, mas Paula continuou a visitá-lo. Carlos ficou tão irritado com isso que começou a ficar cada vez mais bêbado. Certa vez, a mulher teve que ficar internada no hospital com o garoto. Na ocasião, Carlos ficou sozinho em casa. Quando Paula e a criança tiveram alta, tiveram que voltar para casa de táxi, e em casa, o que ela viu foi uma desordem terrível e vestígios de uma longa embriaguez. Carlos ficou tão preguiçoso que parou completamente de estudar e se formou na faculdade com as notas mais baixas da história. Carlos não poderia mais continuar se vangloriando de suas conquistas científicas brilhantes e promissoras. E apesar de todas as suas tentativas de se aproximar de Paula, eles continuaram a dividir a vida em 2 quartos diferentes. Nunca foram como marido e mulher e Paula se arrependeu amargamente por ter aceitado a ideia de Bruno. Tudo isso deixou Carlos pilhado e descontrolado. Quando Carlos não conseguiu encontrar forças para continuar, ele percebeu que estava no fim de sua jornada. O homem voltou a beber novamente e um dia teve uma discussão terrível com Paula, xingando-a de várias coisas, e para piorar, chegou a agredi-la. Isso a deixou extremamente assustada e traumatizada. Depois de ficar sóbrio, ele viu o rosto triste e abatido dela com hematomas e não conseguia entender o que havia acontecido. Então, sua memória voltou, ele se lembrou da sensação inesperadamente prazerosa que experimentou quando liberou sua raiva e todas as frustrações que sentiu ao longo de sua vida. Paulo perdoou e não o expulsou de casa depois daquela primeira briga, mas logo em outra briga de embriaguez, ele ofendeu e a agrediu novamente. Paula começou a chorar e tinha medo de contar o que acontecia para alguém. Carlos tentava não ficar bêbado com tanta frequência. Ele percebeu que não sabia como se controlar, e estando bêbado, não se importava com o que iria fazer com Paula.
Quando ficava embriagado, ele simplesmente começava a xingá-la e agredi-la e sentia a estranha e errada sensação de satisfação que isso lhe proporcionava. Certo dia, eles começaram a brigar novamente. Você ainda pensa nele, estou certo? Tenho certeza de que você já está se organizando para ir vê-lo novamente, Carlos gritou para Paula, se referindo ao Bruno. Não quero falar sobre o Bruno, mas sim sobre nós dois. Bruno achou que seria melhor se ficássemos juntos, mas há muito tempo percebemos que seria melhor nos separarmos. Paula disse. Você quer que eu vá embora? Você quer que eu pegue minhas coisas e deixe o apartamento? Carlos questionou, gritando. Você não está feliz morando com a gente, por isso você fica bêbado tantas vezes. Paula respondeu. Carlos ficou pensativo por um momento. Refletindo, ele pegou a mala e começou a juntar suas coisas. As camisas, ternos e jaquetas bem passadas foram retiradas dos cabides. Ele fechou o zíper da mala e a levou até a porta. Depois, foi até a cozinha procurar fósforos para poder fumar no caminho. Na cozinha, o homem viu a garrafa de cerveja que havia deixado na mesa e um enorme bolo caseiro de chocolate, sobremesa favorita de Bruno. Carlos balançou a cabeça negativamente, já deduzindo que Bruno estava prestes a voltar para Paula. Carlos abriu a garrafa e começou a beber. Ele olhou para o bolo feito com tanto amor, e num impulso de raiva, jogou a garrafa contra a parede perto da janela. Paula foi até a cozinha para descobrir o que estava acontecendo e se deparou com a cara irritada de Carlos. Ele nunca tinha demonstrado tanta raiva antes. Essa raiva começou a fluir em forma de xingamentos e agressividade. Paula tentou fugir pelo corredor enquanto ele a puxava pelos cabelos. Ela parou de lutar e ficou imóvel enquanto ele continuava com suas agressões. Quando ele finalmente se cansou, olhou para a mala, a pegou e saiu, enquanto Paula ficou no chão chorando. Se não era bem-vindo naquela casa, então não tinha nada para fazer lá. Ele tinha seu próprio apartamento, ou melhor, o apartamento era de Bruno, mas isso não importava. Ele poderia fazer a papelada necessária para ser o único proprietário, pois Bruno ainda tinha muitos anos de prisão pela frente. Carlos começou a andar pela rua. A mala pesada fazia com que ele se inclinasse para o lado às vezes, mas ele continuou seu caminho. O ar fresco lhe fez bem e ele chegou ao apartamento do irmão quase sóbrio. Não havia ninguém na sala principal, os inquilinos tinham ido embora. Carlos desabou no sofá sem se despir, apenas tirou os sapatos. Naquela noite, teve um sonho típico de um bêbado. Sonhou com Bruno, que o olhava com reprovação, e também sonhou com Paula. Carlos acordou encharcado de suor frio. Carlos sentou-se no sofá, esfregando o rosto com as mãos para acordar mais rápido e ficar sóbrio novamente. As manchas de sangue seco nos sapatos e nas mangas da camisa confirmavam que não era um sonho, mas a realidade. Ele lembrou de tudo, levantou-se lentamente, pegou a mala e saiu do apartamento do irmão, voltando para o apartamento de Paula. No térreo, ele viu uma ambulância estacionada próximo ao prédio. Aproximou-se com cautela e perguntou ao motorista para quem os médicos haviam vindo. O motorista, limpando o para-brisa com um pano, respondeu com indiferença que uma mulher estava machucada e que eles a levaram para a emergência. Carlos começou a subir as escadas. Embora parecesse calmo por fora, seu coração batia tão forte que parecia prestes a pular do peito. A porta do apartamento de Paula estava meio aberta. Ele olhou para o corredor, mas não havia ninguém, apenas vestígios de sangue da confusão do dia anterior na parede e no chão. Sentindo fome, Carlos foi até a cozinha e ficou sem palavras com o que viu. Sentado à mesa em frente ao bolo não cortado estava seu irmão Bruno. Bruno deu um murro no estômago do irmão e o agarrou o irmão pelo braço ao puxando para fora do apartamento. Vozes foram ouvidas no corredor. Eram policiais entrevistando os vizinhos. As pessoas contaram a eles como Paula era uma mãe maravilhosa e sobre as constantes embriaguez e atrocidades de Carlos. A polícia olhou para Carlos, viu sua aparência deteriorada, a mala que ele tinha na mão e o sangue nos sapatos. Eles tinham provas suficientes. Carlos sussurrou com a voz alterada. Onde está Paula e William? Bruno respondeu com uma voz severa. Quer saber onde está a mulher que você maltratou aqui ontem na frente do menino? Carlos olhou para os policiais e de repente percebeu que iriam colocá-lo na prisão. Ele pensou que a prisão poderia ser o lugar ideal para ele. Assim que tiraram Carlos algemado do prédio, Bruno correu para o hospital para ficar com Paula. No começo, eles não queriam deixá-lo entrar, mas depois permitiram. Vendo Paula voltar a si, Bruno se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a beijar as mãos dela sob as bandagens. Bruno, meu amor,
Ela o reconheceu e começou a chorar enquanto estendia as mãos para ele. Onde está William? Como ele está? Bruno perguntou. Está tudo bem, ele está na casa da minha amiga que mora no primeiro andar. Ela vai cuidar dele, não se preocupe. Paula respondeu. Eu nunca vou deixar você e William ficarem sem mim novamente, eu sempre estarei aqui, disse Bruno, mal conseguindo conter as lágrimas. Paula pegou a mão dele e disse baixinho. Eu acredito em você, meu querido. Em sua opinião, qual foi a pior atitude de Bruno que levou a toda essa tragédia? Quais as decisões você acha que ele deveria ter tomado para que o rumo final da história não fosse esse? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.